tá começando mais um vídeo aqui no Quadrinologia BR e eu voltei! Depois de um bom tempo sem fazer vídeos e tudo mais, estou de volta e hoje eu trago para vocês Demolidor Volume 8 com essa capa linda e maravilhosa em comemoração, né, ao aniversário de 50 anos do personagem. Bem, antes de falar da história que tem aqui dentro e tudo mais, como eu falei antes mesmo dessa transição, a capa. Cara, que linda essa capa, sério mesmo. Se você observar, é como se fosse a cidade de Nova York, sabe? Só que ela tá toda pichada e tem grandes momentos do personagem, né? Na história do personagem. E se você reparar mais ainda, tem aí os escritores, os desenhistas, as pessoas que estavam envolvidas em todos os trabalhos, né, do Demolidor. Então você tem aí o Miller, né, de Frank Miller, tem Brubaker, né, tem aqui em cima, bem em cima do Demolidor, tem Bendis, tem Mark Waid. O legal do Mark Waid é que tem o D dele, é o símbolo do Demolidor. Poxa, achei muito legal, fiquei olhando, procurando os nomes, pô, muito boa, velho. Linda demais, a Panini acertou em botar essa capa aqui, meus parabéns. Bem, aí você deve se perguntar, né, pô, Rafael, volume 8 e tal, já tá bem adiantado, tá? Eu vou precisar de outra revista pra ler, pra entender o que tem aqui? De certa forma você vai entender sim, pra você entender boa parte do que tem aqui, você vai ter que ter lido pelo menos o volume 7, que influencia muito no que tem aqui dentro, porque já tá pegando um monte de história no meio do caminho e você pode terminar ficando voando, né? E tem coisas que são reveladas aqui dentro que no volume 7 é um certo mistério, né? Você só termina sabendo um pouquinho depois. Então, sério, se você não leu o volume 7 ou você não leu nada dessa fase que tá saindo agora, o Demolidor, né? Desses encadernados legais aqui, não te recomendo ver esse vídeo. Você pode terminar levando vários spoilers que você não queira ver. Bem, aqui dentro nós temos várias histórias do Demolidor, nós temos várias revistas, tipo, temos o volume 5 e 7 do Demolidor, temos o Demolidor Dark Knights 4 e 5 e Demolidor 1.50, que é justamente a história em comemoração aos 50 anos do personagem. Então eu vou falar aqui mais ou menos de cada história. Ok? Nos volumes 5 e 7 nós temos duas histórias, certo? A primeira delas é contando a história de Fog Nelson, né? Porque todo mundo sabe que o Demolidor ele foi para São Francisco, provavelmente se você estiver acompanhando. E Fog Nelson tinha câncer e eles forjaram a morte dele. Então ele vai mostrando aqui nessa revista, né, o que aconteceu com o Fog Nelson, o lado do Fog Nelson. E ficou muito legal, velho. O Mark Waid ele sabe muito bem trabalhar com o Demolidor. E, poxa, ficou muito interessante essa visão. Você vê o lado do personagem, não do Matt Murdock. Apesar do Matt Murdock estar extremamente presente na história. A outra história, ela tem ligação direta com a grande saga que está saindo agora aqui no Brasil, que é o Pecado Original. E o que eu achei muito legal do Mark Waid aqui é que, tipo, quando surgem essas mega sagas e que você tem que ligar a história do seu personagem com a mega saga, o roteirista ele meio que tem que se virar e normalmente não fica bom, porque você está acompanhando alguma coisa e de repente tem aquela quebra e você se vê em outro universo, não é legal para quem acompanha mensal. Mas aqui, como tinha uma história anterior já encerrada, que foi essa do Fog Nelson, ele pôde iniciar uma nova. E o mais legal de tudo é que o Pecado Original não foi o motivo principal que levou a história. A trama que se desenrola não é o Pecado Original, e sim outra. Ele usa só como plano de fundo. E o legal dessa história é que ela mexe com o passado do Matt Murdock, né? E o legal é que também ela mexe com o passado da mãe dele. Porque muitas histórias é com o pai, né? O boxeador e tudo mais, mas desse é com a mãe, que é freira. E algo que eu achei assim, que não me agradou muito, é que ela está presa. Não o fato dela estar presa, mas o motivo que ela foi presa. Eu não sei, eu não imaginava ver uma freira ser presa por isso. Mas a história se desenrola bem. Poxa, Mark Waid eu nunca vi ele errar numa história. Eu tô acompanhando o Demolidor, já deve encerrar em breve os encadernados aqui no Brasil, e eu não vi uma história chata, alguma coisa assim. Sempre são histórias muito boas, sabe? Histórias que valem a pena ler. E essa história também vale a pena. Muito legal, inclusive. Depois ela tem o Dark Knights, né? O Demolidor Dark Knights. E, cara, é uma história divertida. Muda, não sei nem se é o Mark Waid o roteirista, até acho que é outro roteirista. E mesmo assim a história se mantém. Ela se passa um momento um momento antes dele ir para São Francisco. É a fase quando ele está prestes a perder a licença e ele está prestes a se mudar. Então ele não está mais atendendo como um advogado. E ele meio que está defendendo um cara que ele está sendo acusado por algo que ele não fez, certo? Aí mistura outro personagem e tal. Leia, é uma história rápida e também é uma história muito legal. Eu jurava que eu não ia me agradar, sabe? Porque a arte ela muda muito, sabe? Eu pensei que eu não ia gostar. Mas ela me prendeu ao ponto de eu ler e nem sentir que li. No instante eu terminei. E depois, no final, temos a história 1.50 em comemoração ao aniversário do personagem. Cara, que história legal.
sério, ela vê um futuro, certo? Já é clichê, claro, você visualizar um futuro pro personagem porque ele não tá exercendo mais a função de super-herói. Isso é clichê. Mas o que eu gostei disso é que ele pegou o poder do Demolidor e usou como se ele amadurecesse com o tempo, sabe? Você tem ideia, ele é cego, mas ele consegue, pelo seu poder de seu radar, ele já está conseguindo identificar cores, conseguindo identificar formas, sabe? Ele não vê tão perfeitamente, né? Mas ele já consegue identificar algumas coisas, até ler, dependendo do como está escrito. E a arte está muito boa nessa história, sabe? Muito legal. E ele também cria uma relação dele com o filho. E bem, se ele já perdeu, ele está evitando, né, ser o personagem, né, ser o Demolidor, ser um super-herói, você dá para imaginar que ele vai ter que exercer a função de super-herói de alguma forma. E também a história é muito divertida. E é uma história muito curta, é só um volume, é rápido. Isso que é legal, sabe? Eu sinto falta pra caramba de histórias que durem uma revista só, um volume só, entendeu? Como podemos dizer, para encadernados, um capítulo só, entendeu? Porque hoje em dia tudo é refém de grandes sagas, de grandes mega sagas, ultra, super, sabe? E, poxa, se pode fazer histórias curtas, rápidas e muito boas. A arte, bem, como vocês repararam, são várias histórias, então são vários artistas, né? Inclusive até revista diferente. Então elas oscilam. Uma hora ela tá muito boa, outra hora não tá tão legal. E, assim, me agrada. No contexto geral, elas me agradam, sabe? A que mais me agradou foi a do 1.50. Eu gostei demais, sabe? Reflete bastante o que eu gosto, do que sai do Demolidor, né? Normalmente é aquele tipo de arte ali. Ficou muito, muito legal. Bem, a minha nota para esse volume aqui, eu vou dar uma nota 8.9. Que às vezes tem umas coisinhas que não me agradam tanto e a história é bem legal, pô. Ainda tá valendo a pena demais ler isso aqui. Um 8.9 é uma nota muito, muito alta, certo? Vale muito a pena você continuar comprando a revista do Demolidor. Bem, pessoal, transição, mudou o esquema aqui do vídeo, é sinal que o vídeo está acabando. Então aproveita, dá like nesse vídeo, compartilha para os amigos. Olha, vai ter vídeo aqui do lado, certo? Você pode clicar neles, talvez tenha algum que te agrade. Vai lá, assiste. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!